eu sou a professora Alessandra Grangeiro, da Escola Bíblica Cedros do Líbano. Nós estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso Visão Panorâmica da Bíblia. Em primeiríssimo lugar, eu gostaria de dar uma explicação aos meus alunos sobre o nosso cenário, as nossas gravações. Nós estamos fazendo tudo num cenário natural e por isso vocês vão nos desculpar, porque algumas vezes tem barulho de avião, porque aqui perto tem uma escola de aviação. Os pássaros, esse compõe o cenário maravilhosamente, porque eles estão aí para adorar a Deus todo dia, não é? E também às vezes vai aparecer o latido das minhas cachorrinhas. Mas o carro da pamonha, esse nós resolvemos retirar, tá bom? Então, não fiquem tristes por conta dessas coisas, porque nós preferimos dar naturalidade ao cenário e por isso esses elementos saem, ou seja, nós não estamos dentro de um estúdio, não é? Então, hoje a nossa tarefa é dar continuidade à nossa visão panorâmica com o livro dos Atos dos Apóstolos. É o livro histórico do Novo Testamento, não é? Nós já finalizamos a visão panorama do Antigo e agora estamos no Novo. Finalizamos os Evangelhos. No Evangelho de João, eu acabei fazendo algumas coisas que não são propósito desse curso, assim, falando de algumas passagens de forma mais intensa um pouquinho, mas porque é um evangelho que realmente fala muito ao meu coração e eu gostaria já de, nesse curso panorâmico, falar um pouquinho dele para vocês, para tocar um pouquinho mais o seu coração, não é? Porque as palavras de Jesus, elas fazem isso. Então, nas aulas anteriores eu já disse que esse evangelho aqui, ele vai dar continuidade, esse livro dos Atos dos Apóstolos vai dar continuidade aos evangelhos de uma forma geral e especificamente ao evangelho de Lucas. Tanto Atos dos Apóstolos quanto o evangelho de Lucas foram escritos por Lucas, né? E eu disse para vocês também como a Bíblia foi organizada a partir de uma perspectiva lógica e não cronológica. Por isso, então, esse livro histórico vai ser a transição do ministério de Jesus, que já foi realizado, né? A morte e a ressurreição dele já foram realizadas. Ele ascende ao céu e esse livro aqui começa com essa partida dele, né? E as últimas palavras para os discípulos, as últimas instruções. E então, Atos dos Apóstolos vai dar sequência à obra que Jesus veio realizar, agora por meio dos seus discípulos, não é? Então, por conta que existe uma referência muito forte ao Espírito Santo e é um evento importantíssimo na história da igreja, o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2, por isso esse livro também é conhecido pelos Atos do Espírito Santo, né? Então aqui com esse livro começa o desenvolvimento da história da igreja, que começa com a descida do Espírito Santo e esse livro vai terminar com o apóstolo Paulo preso em Roma. Uma prisão que, conforme nós veremos, ele vê de uma perspectiva extremamente positiva. Ele é grato a Deus por ter sido preso, porque ele considerou que essa prisão foi importante para o avanço do evangelho e ele, como um homem cheio do Espírito Santo, não ficou arrasado, porque estava preso, mas enquanto estava, escreveu 4 cartas que nós conhecemos como epístolas da prisão e nós veremos quando estivermos estudando as epístolas do apóstolo Paulo. Então, esse livro aqui, na verdade, nós podemos dizer que ele é um livro de atividade missionária. Aquela obra que Jesus realizou, essa obra
vai alcançar os confins da terra, não é? E essa é a nossa tarefa até os dias de hoje. Já disse que é a parte histórica, não é, do Novo Testamento. Então, olha, aqui o Lucas conversa aqui com Teófilo, né? Nós sabemos que ele escreveu o Evangelho de Lucas e o encaminhou a Teófilo. E aqui ele fala de novo, olha, eu fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Veja bem que Jesus faz uma obra instruído pelo Pai, ele realiza essa obra e ele forma homens e instrui com esses mandamentos. Fala, meu filho, meus filhos, vocês desejando continuar essa obra que foi planejada pelo Pai antes da fundação do mundo, vocês precisam ver tudo que eu fiz, mas vocês precisam também colocar no coração tudo que eu ensinei para vocês darem continuidade a essa obra. E aqui tem, nesse primeiro capítulo, tem algumas coisas muito interessantes que eu preciso destacar. E do primeiro capítulo, lá no versículo 8, nós vamos ver toda a estrutura desse livro. Olha, o que eu quero destacar aqui? Primeira coisa é que aí Jesus continuou sendo visto, né, por várias pessoas, pelos discípulos, por um espaço de 40 dias depois que ele ressuscitou, falando do reino de Deus. E aqui ele instruiu os discípulos a ficarem lá em Jerusalém. Então aqui, lá no versículo 4, diz assim, ó: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós recebereis, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ele instrui, fala, olha, vocês vão ficar lá em Jerusalém, porque vocês já foram batizados nas águas, não é? Com o batismo de João. Mas é necessário que vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Aí agora, o que eu quero destacar é uma pergunta que os discípulos fizeram para ele. Os discípulos perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo a nação de Israel? Está lá no versículo 6. O reino de Israel vai ser restaurado? O que é que eu quero que vocês entendam com essa pergunta? Nós vimos a história de Israel no Antigo Testamento e vimos que Deus prometeu uma nação e deu essa nação, ela alcançou o esplendor com Davi e Salomão, mas porque não obedeceram à lei de Deus, essa nação foi dispersa. Lá no final do Antigo Testamento, em Êxodo e Neemias, nós vemos que a nação de Israel foi restaurada no sentido de que ela retornou para a Jerusalém, mas nunca mais essa nação teve o esplendor dos dias de Davi e Salomão. E os discípulos aqui, judeus, continuavam esperando a restauração de Israel. Eles com essa pergunta deixam claro que, olha, nós continuamos esperando a nação de Israel ser restaurada, porque nós temos essa promessa. Estou enfatizando isso para vocês perceberem como que no começo da história da igreja há um período assim de muita discussão e transição entre os cristãos e os judeus, não é? Porque eles ainda não entendiam que por conta da rejeição de Jesus Cristo, porque foram os judeus com apoio de sacerdotes e sumos sacerdotes que mataram Jesus. Eles não reconheceram que ele era o Messias enviado por Deus. E
Deus já sabia na presciência dele, por isso que fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa, porque ele é Deus, ele é onisciente, e a presciência dele, que é o fato de já conhecer todas as coisas antes que elas acontecessem, já deu a ele esse plano, que era o mistério da igreja, não é? Então os judeus ainda não tinham entendido que os planos de Deus agora incluíam a igreja. E Jesus falou, olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações. Falou, olha, vocês, isso aí, vocês não vão ficar sabendo de nada disso. Que o Pai estabeleceu pelo próprio poder dele, não é? Isso aí é uma coisa da organização e do planejamento de Deus. Não é assunto para vocês agora, não é? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles receberiam esse poder, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo 8, como eu disse, é a chave do livro de Atos. Lá no capítulo 2, aqui, claro, eles foram para Jerusalém e ficaram lá no cenáculo, todos orando, buscando mesmo esse poder. Lá no capítulo 2, acontece esse derramamento de poder. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, nós acreditamos nessa atuação do Espírito ao longo da história da igreja, que começou aqui, que foi profetizado pelo profeta Joel, que seria esse Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Nós acreditamos nessa atuação do Espírito Santo na igreja até os dias atuais, não é? Então aqui eles são revestidos, tem aquele revestimento glorioso de Pedro, aquele que havia negado Jesus, agora defende Jesus publicamente com uma mensagem poderosa. E essa obra continua até o capítulo 8, em Jerusalém. Não é como a nossa visão é panorâmica, eu vou mostrar panoramicamente, essa obra continua lá, e eles fizeram um movimento mesmo em Jerusalém, e estavam mexendo mesmo com autoridades, né? Autoridades estavam proibindo aqueles discípulos de realizar essa obra, e eles tiveram que falar, olha, nos entenda, como, né? Nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês, e nós precisamos de continuar essa obra. E eles continuaram, né, essa obra em Jerusalém até o capítulo 7. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Então, até Jerusalém é esse evangelho enchendo Jerusalém do poder do Espírito Santo e muitas conversões acontecendo. Mas Deus disse que eles seriam testemunhas também na Judéia e na Samaria. Como eles estavam todos presos ali em Jerusalém, lá no capítulo 8, a Bíblia diz: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Olha, quem faz a obra de Deus é o próprio Deus por meio do Espírito Santo, e nós somos apenas cooperadores dessa obra, porque a obra é dele. O que aconteceu? Ele tinha mandado pregar na Judéia e na Samaria também até os confins da terra, mas estava todo mundo encantado com o poder que Deus estava derramando em Jerusalém. Ninguém tomou providência de sair de Jerusalém. Aqui no capítulo 8, a partir do capítulo 8, Deus permite uma grande perseguição à igreja, porque as autoridades estavam mesmo
insatisfeitas com aquele movimento, porque a igreja veio para mexer mesmo com as estruturas da sociedade. E aqui, por conta dessa perseguição, e que estava sendo assolada por Saulo, inclusive, né, um fariseu, temente a Deus, conhecedor da lei, mas sem entendimento acerca dos planos de Deus. Esse Saulo, a Bíblia diz que estava assolando a igreja. E, porque estava sendo perseguido, os discípulos de Jesus iam andando dispersos, e a Bíblia diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, Deus então estava alcançando a Judéia e a Samaria. Mas era para pregar até os confins da terra. Então Deus precisava de mais providências a tomar. Aí no capítulo 9 tem aquela conversão maravilhosa do Saulo, né, que se transformou no apóstolo Paulo. É aquele que o encontro com Jesus que realmente define a vida desse homem antes e depois desse encontro. E aqui Deus usa, né, um moço, né, Ananias, para falar com Saulo, e disse assim, ó, na verdade Jesus falou com ele, né? Vai, porque Ananias falou, Jesus, o senhor tá falando para eu ir lá falar com esse Saulo, esse moço aí? Olha, como se Jesus não soubesse, não é? Mas para nós entendermos assim, como Deus e Jesus é maravilhoso e resolve qualquer inquietação nossa. O Ananias falou, Senhor, olha, eu já ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias, tipo assim, Senhor, eu não estou entendendo bem, o senhor mandar eu ir atrás desse Saulo, ele está matando os teus servos. Aí Jesus fala para ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho, levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, Jesus falou, eu preciso de escolher um moço aqui que ele realmente vai entender que ele não era digno mesmo de ser chamado, ele perseguiu o meu povo e eu vou abrir mesmo o entendimento desse moço e ele vai entender o propósito de Deus agora para a igreja. Porque, meus irmãos, até o presente momento, os discípulos de Jesus estavam entendendo que esse evangelho era para os judeus, não é? Então, Jesus escolhe aqui o apóstolo Paulo para levar esse evangelho a todos os gentios. Tem várias histórias aqui, inclusive do centurião Cornélio, um homem temente a Deus, mas precisava entender a dimensão dessa salvação por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo ser selado, né, como um servo de Deus. Mas a nossa visão é panorâmica e o que ocorre é que lá no capítulo 13, Paulo, claro, enfrentou objeções dos irmãos porque não estavam acreditando nele e teve que ficar um tempo fora de Jerusalém, quase que o mataram lá. Mas, como a nossa visão é panorâmica, lá no capítulo 13 começa então Deus expandir esse evangelho até os confins da terra. E daí começa então a primeira viagem missionária, a segunda viagem e a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele então alcança a Ásia, alcança a Europa, não é? Ele fez a primeira viagem dele, aí a segunda, a Bíblia fala que ele voltava consolando o ânimo dos irmãos e vendo como os irmãos estavam, se eles estavam ficando firmes na fé. E cada viagem dele, ele avançava um pouco no evangelho, na expansão do evangelho. E nós sabemos pela epístola dele, que ele escreveu aos Romanos, que o plano dele era chegar até a Espanha, o lado mais ocidental da Europa, não é? E depois dessas viagens missionárias, ele é preso e é levado preso para Roma.
e é preso lá em Roma, conforme eu disse anteriormente, que esse livro termina. Ele termina e nós vamos ver que ele é solto posteriormente, mas a Bíblia não faz esse relato, né? Mas nós sabemos que ele é solto. E depois ele escreve uma última prisão, a última carta dentro da última prisão que ele ficou, que é a segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Nessa prisão eu disse que ele escreveu 4 cartas, né? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Ele vai escrever enquanto estava preso, nunca parou de fazer a obra do Senhor, não é? E eu quero finalizar essa visão panorâmica falando ainda 2 coisinhas básicas. Primeiro, é essa disposição aqui do apóstolo Paulo, né? De dizer que ele estava disposto não só a ser preso, né? Mas até a morrer por esse evangelho. E na verdade, eu me lembrei agora que eu não separei a passagem e eu não vou ler porque meu tempo está esgotado, mas eu vou voltar na próxima aula e ler, lá em Romanos. Mas eu quero fechar que é esse contexto aqui de Atos, Paulo fundando igrejas, que vai fazer você entender. Ele não poderia estar em todas as igrejas ao mesmo tempo. O que ele fazia? Escrevia cartas dando instruções. Olha, meus irmãos, eu não estou aí, não é? Mas eu quero que vocês façam assim, 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 porque o Senhor Jesus me revelou assim, dessa forma. Nós que somos cristãos vamos servir ao Senhor assim. E essas cartas, então, foram os primeiros documentos a serem escritos no Novo Testamento, não é? Paulo instruindo essas igrejas aqui que ele ia fundando. Deus abençoe vocês. Até a próxima, e eu retomo com essa passagem que eu não achei agora, mas vou achar e vou ler para vocês quando eu estiver começando as epístolas paulinas. Deus abençoe. Até lá.